E aí galera, tudo firme? Dando sequência à série Lei de Arbitragem, artigo por artigo. Hoje a gente vai trabalhar com o artigo 2º, então vamos lá. Então vamos lá, dando sequência para o artigo 2º da Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Esse artigo basicamente trata o seguinte, trata que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade a critério das partes. Disso daqui a gente chama atenção primeiro para o a critério das partes. Quem escolhe são as partes, seja no momento de firmar a convenção, seja no momento de firmar o termo de arbitragem. A arbitragem, gente, é muito opção das partes. As partes podem escolher praticamente tudo. Até a própria arbitragem, ela decorre do princípio da autonomia lá das partes, de escolher se elas querem ou não se sujeitar à arbitragem quando elas resolvem assinar a convenção de arbitragem. Isso no momento anterior. No momento posterior, elas escolhem todas as regras que elas querem. Não só se é de direito, se é por equidade, como quais regras? Vão ser as regras do direito brasileiro, as regras do direito internacional, as da Inglaterra, a regra da China, a regra dos Estados Unidos. As partes podem escolher, ou podem escolher se será por equidade. A equidade é uma regra, na verdade a equidade é a possibilidade de adaptação das regras vigentes àquela situação concreta, tentando achar algo que seja mais justo. Enquanto o direito ele é mais objetivo, a equidade é mais subjetiva, ela tem mais maleabilidade. Isso pode ser bom ou pode ser arriscado, depende do caso concreto. Aqui no Brasil, eu particularmente, nas arbitragens que eu tenho vivenciado, eu não tenho visto a opção equidade. A maioria delas, praticamente todas, tem tratado sempre com a regra do direito. Fugindo um pouco da equidade, que repetindo, seria uma tentativa de se aplicar o que se considera justo dentro do caso concreto, mesmo que para isso seja necessário fazer alguma adaptação das normas vigentes. Lembrando que nesse caso, e isso está expresso inclusive lá no parágrafo 1º, essa adaptação ela jamais pode ferir os bons costumes e a ordem pública. Além disso, as partes também no base dessa liberdade, nessa possibilidade plena que elas têm de escolher o que elas querem para poder regir a arbitragem, elas podem escolher os princípios gerais de direito. Na verdade, gente, uso de costume, regra geral do direito, regra internacional de comércio, isso já fica até de certa forma implícita quando você escolhe o direito como regra vigente, porque o nosso direito já determina a aplicação de princípios gerais. Então, nesse ponto específico, vocês viram um pulo que eu dei aqui, né? Nesse ponto específico, isso quase seria uma decorrência da opção de escolha pelo direito e pela equidade. Pois bem, seja direito, seja equidade, de novo, autonomia plena das partes, eu já mencionei para vocês. Só que aqui vale fazer uma ressalva muito importante que se refere à administração pública. Quando a arbitragem, eu já mencionei no artigo 1º que a arbitragem pode se referir tanto a pessoas jurídicas de direito público quanto a pessoas jurídicas de direito privado. Quando se referir à administração pública, a equidade não pode ser aplicada. Só pode ser aplicada quando existir uma relação entre as pessoas jurídicas de direito privado ou as pessoas naturais. Então, direito privado pode aplicar equidade ou direito. A administração pública pode aplicar só o direito. E mais um detalhe, quando se referir à administração pública, obrigatoriamente o procedimento ele respeitará o princípio da publicidade. Não quer dizer que todos os atos vão ser absolutamente públicos conforme acontece no Poder Judiciário. Não, mas a publicidade ela vai ser muito mais patente do que acontece no âmbito do procedimento privado. E isso, obviamente, por respeitar os interesses públicos aos quais a administração pública sempre se sujeita. Diferente, então, no âmbito do direito privado, que a liberdade é plena, é absoluta. Lembrando que o sigilo da arbitragem ela é uma questão muito mais prática e determinada nos documentos específicos do que uma determinação legal expressa. Tá? Isso é importante vocês terem em mente. Mas isso a gente ainda vai trabalhar em outros artigos. Então, para você poder acompanhar todos eles, não deixa de se inscrever no canal e dar a sua curtidinha. Esse foi o artigo 2º da Lei 9.307 e, na sequência, o artigo 3º. Um abraço forte e até a próxima. Que sempre farão com que regras do país X, regra do país Y, que sempre sujeitam à administração pública.
aos quais a administração... Fala pessoal, tudo bem?